Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como se calcula esse limite aqui. Esse é o chamado limite fundamental trigonométrico. É um dos limites mais importantes que existe e eles ajudam a gente a calcular derivadas de funções trigonométricas. E como eu vou mostrar para vocês em alguns vídeos mais para frente, esse limite vai ajudar a gente a descobrir qual que é a aceleração da gravidade na nossa casa. Eu vou mostrar um vídeo de como a gente pode medir a aceleração da gravidade em casa de maneira muito simples. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Bom, então eu vou resolver hoje esse limite aqui, né? Esse limite fundamental trigonométrico. E esse limitezinho aqui extra, né? Que a gente consegue encontrar ele a partir desse limite fundamental aqui. E ele vai ser útil também mais para frente. E vamos lá, como a gente pode começar, né? A gente deve voltar primeiro naquele vídeo que eu gravei, se eu não me engano, acho que foi o terceiro vídeo do canal, se eu não estou me enganando, que ele falava sobre a área do círculo, né? Ele está aparecendo aí no card, vocês clicam aí para assistir, se vocês não assistiram, é um vídeo muito interessante que a gente consegue demonstrar a área do círculo. Naquele vídeo, a premissa dele era de ser um vídeo mais simples, assim, mais tranquilo, assim, que qualquer um pudesse entender, né? Então, em certos conceitos, eu fui fui um pouco mais de leve, né? Para o pessoal conseguir entender um pouco mais fácil. Já como esse daqui já é um segundo vídeo, né, que ele vai estar tratando um pouco mais de limite, eu vou puxar um pouquinho mais agora nos conceitos, né, que eu não tinha falado isso muito bem anteriormente. Mas vamos lá. A definição, né, que eu vou usar aqui de um círculo vai ser que ele vai ser basicamente que ele vai ser um um polígono regular de n lados, né? Mas no caso quando o n está indo para infinito, né? Ou seja, ele já está relacionado com um limite, né? Já intrinsecamente, n está indo para infinito, o número de lados está indo para infinito. Só que, né, se a gente não sabe ainda o que é círculo, a gente também tem que partir de alguns princípios, né, que a gente também não sabe o que vai ser seno, cosseno, nenhuma outra função trigonométrica, né, e que a gente não tem ainda uma maneira boa de medir ângulo, né? Ou seja, a gente não sabe o que é o ângulo em radianos, né? Isso é uma coisa que a gente ainda quer definir. Bom, se a gente não sabe o que é seno nem cosseno, nem uma maneira boa de medir ângulo, o que a gente tem? Praticamente assim, de geometria plana. Bom, a gente pode partir do princípio que a gente sabe apenas semelhança de triângulos. Ou seja, se esse triângulo aqui menorzinho ele é semelhante a esse daqui maior, o que acontece, né? Aqui no caso eu estou mostrando que os ângulos, né, se a gente pegar o pequenininho e colocar dentro do triângulo grande, a gente vê aqui que os ângulos deles batem, né? Aqui no caso eu fiz o desenho, a gente consegue, né, mostrar que os ângulos estão batendo. E mais do que isso, né, você vê que essas semi-retas aqui que aparecem, né, são paralelas, né, entre si, cada uma delas. Isso daqui acontece, elas são paralelas. E além disso, né, no caso a gente sabe, né, que a escala entre os lados, entre cada um dos lados, né, é a mesma. Né? Então, por exemplo, se aqui nesse triângulo pequenininho eu tenho os lados aqui A, B e C, então aqui no triângulo grande, né, se essa escala que eu vou chamar essa escala de R, né, então aqui no caso os lados do triângulo maior vão ser múltiplos desse R. Né? Então RA, RB e RC, né? Então essa daí vai formar uma escala, né? Que basicamente ela vai ser repetida em todos os lados. Então, né, o que a gente pode fazer, né, é tratar já direto para um polígono regular de n lados, né? Que isso daqui eu cheguei até a fazer um desenho parecido a esse daqui, né? No vídeo da área do círculo, né? Que foi a maneira que a gente usou para aproximar o que seria um círculo de fato, né? E aqui, né, no caso, eu escolhi, né, aqui no caso, já está aqui destacado em vermelho, né, essa semi-reta aqui, né,
E esse comprimentinho eu chamei de R, né? Que é o que já vai remeter ao raio. E como a gente ainda não tem nem seno nem cosseno, eu estou chamando esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui não, desculpa. Esse lado aqui, né, do triângulo, né? Lembrando que com polígono regular de n lados, a gente sempre pode quebrar ele em n triângulos isósceles, né? Pensando que aqui é o centro, aqui no caso onde eu estou marcando, seria o centro da figura, né? E aqui no caso a gente vai aumentando ela, aqui no caso a gente tem n lados, né? Mas ela vai se formando assim dessa maneira, né? Mais ou menos assim. Que no caso, o que eu estou desenhando aqui seria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria um polígono regular de 9 lados, né, no caso. E no caso aqui, cada uma dessas distâncias, né, aqui, né, essa parte aqui que forma o perímetro, né, cada uma dessas parcelinhas aqui que formam o perímetro, desses ladinhos, eles vão ser iguais, né? Então, só que como a gente não tem seno e nem cosseno ainda, eu estou dando esse nome de dr, né? D de R pequeno. Aqui no caso, né, se a gente escolhe R igual a 1, né? Se a gente escolhe R igual a 1, eu estou chamando que esse lado D aí, ele vai ser o D de 1, né? O D para quando esse rainho for 1. Aí, né, uma coisa que a gente pode fazer, né, a gente pode escolher um polígono que já é maiorzinho, né? No caso aqui eu posso reescalar, né, a figura inteira por R, né? Então aqui no caso eu escolho esse R igual a R. E, né, por sua vez, né, ele vai definir o que seria essa distância para R. Só que, né, se a gente está reescalando, deixando o polígono a gente quer achar um polígono que seja similar ao anterior, né, a gente está reescalando por R, né? E aqui no caso, automaticamente, o que vai aparecer é que a gente vai ter que esse D de R vai ser R vezes o D1. Entende? Então a gente está reescalando aqui dessa maneira. E o que a gente encontra, já de fato, é que esse 2P aqui, né, que é a notação que geralmente se usa para perímetro. Aqui no caso, esse P pequeno, ele é o semiperímetro, que é a metade do perímetro. Por isso que o perímetro inteiro é 2Pzinho. Dessa maneira, né? Então, o perímetro, aqui no caso que eu marquei, 2P, né? Ele vai ser, né, para uma figura, no caso, pegando um número de lados qualquer, né? Ele sempre vai ser dado por uma constante, que ela vai depender, né, de qual polígono está pegando, né? Do n número de lados que ele vai ter. Entende? E ele sempre vai ser proporcional ao raio dele. É uma coisa que vai aparecer. Então, o perímetro, que no caso, outra maneira da gente escrever, né, é que o perímetro ele vai ser proporcional ao raio dele, do jeito que eu defini aqui na figura. Então, né, se para um polígono de n lados isso é válido, né, para um polígono de n indo para infinitos lados, isso também é válido. E aqui, no caso, como a gente está tratando de um círculo, né, a definição que a gente pode tratar para o círculo, né, para o que vai ser essa constante de proporcionalidade, é dessa maneira, que a gente chama essa constante de proporcionalidade de 2π, né? Só que nota, aqui até esse ponto, né, do jeito que a gente definiu, a gente não sabe o que é o número π ainda. A gente ainda não sabe que ele é 3.1415, lá vai cacetada, tipo, é um número irracional. A gente não sabe ainda, a gente só sabe que tem essa relação de proporcionalidade e que essa constante de proporcionalidade, que depois a gente pode estimar como sendo 2 vezes 3.1415 e lá vai adiante, essa vai ser a nossa constante de proporcionalidade. O nome dela é 2π. Tranquilo? O nome dela vai ser 2π aqui da maneira que a gente está mostrando. E uma vez que a gente faz isso, a gente consegue definir isso, a gente consegue definir, né? Porque o círculo ele é uma figura que é fácil da gente definir o que é ângulo, né? Aqui no caso a gente define o que é um ângulo em radianos, né? Como sendo aqui da seguinte maneira, né? A gente tem aqui que o raio do círculo é R, né? E aqui no caso, quando a gente toma um ângulo θ em radianos aqui, a abertura aqui do arco, né, que aparece, né, no caso de distância S, né, entre aqui esse ponto
e esse ponto aqui, né, essa distância S, ela vai ser dada, né, simplesmente por R vezes θ. Essa é a definição de ângulo em radiano, né? E aqui no caso é o que acontece, né? Essa é a definição de ângulo em radiano e a gente pode usar essa definição à torta e à direita, né? É a definição dada pelo... Esse daqui no caso seria o tamanho do arco, do círculo, né, que você está pegando, da circunferência que você está pegando, dividido pelo raio, né? Pelo raio. É uma maneira, tipo, ângulo, em tese, ele não vai depender, né, do tamanho da figura que você está tomando, né? Ele vai ser uma quantidade intrínseca a isso. Ele vai medir a abertura independentemente do tamanho, né, dos lados que você está tratando. Beleza, até aí tranquilo, né? Uma vez que a gente definiu o que é ângulo, né, que é essa definição do que é um ângulo em radiano, a gente agora pode definir, né, o que é seno, a gente pode definir o que é cosseno, e assim vai. Pode definir o que é tangente e vai seguindo, né? Então, né, agora voltando também um pouquinho na parte do vídeo, né? Quando a gente estava querendo calcular a área do círculo, né, a gente estava driblando essa quantidade aqui, né? Que se a gente olhar aqui, ela vai ser a própria quantidade que a gente está querendo calcular agora, né? Só que escrita de outra maneira, né? A gente está olhando aqui, isso daqui seria um ângulo, né? E isso daqui outro ângulo. E esses ângulos estão ficando pequenos, né, à medida que n cresce. E essa é, em tese, a grandeza que a gente estava querendo calcular já no começo que eu mostrei do limite fundamental. Só que naquela época a gente não sabia o que era limite direito e acho que nem sabia, né? Nem tinha feito vídeo de limite, então a gente não sabia o que era limite. A gente tinha uma noção, né, que se deixar o n grande, esse ângulo ia para zero. Só que a gente não sabia tratar essa grandeza. Aí o que a gente fez, né? Se você voltar lá no vídeo de limite, você vai ver que a gente fez uma razão, né? Entre a área de um polígono de n lados regular e dividido pelo perímetro, né, desse mesmo polígono, né? Aqui no caso A é da área e C é do perímetro, já para remeter ao que seria a circunferência, né? E aqui, né, o resultado é que a gente tem aqui esse R sobre 2, né, vezes esse cosseno aqui, né, desse ângulo que estava ficando pequenininho. E aí, no caso, né, quando o ângulo ia para infinito, né, quando a gente estava já na condição de círculo, aqui no caso a gente tem que o AN ele vai para o A e o CN ele vai para o C, basicamente, né? Porque a gente está supondo que a área definida, né, a área não explode, não é infinita, e da mesma maneira que o CN, do jeito que a gente definiu, ele não ia explodir, não ia para zero, não tinha nenhum valor zoado nesse sentido. Então, né, então aqui no caso a gente chega que vai ser essa relação entre área e circunferência é R sobre 2, né? E quando a gente já aplica, né, da nossa definição, né, do que era circunferência, a gente acha que a área era πr², né, do jeito que a gente aprende na escola. E esse era o final do vídeo, né, basicamente, né, era o que o vídeo queria mostrar. Só que aqui, né, quando a gente, aqui já relembrando, né, o que a gente tinha calculado, né, naquele vídeo, esse CN, né, que aparece, ele tinha esse formato aqui, né, 2πr vezes essa quantidade que a gente estava driblando, né? Esse seno do ângulo dividido pelo ângulo, quando o ângulo estava ficando pequenininho, né? Então, nesse sentido, né, quando a gente comparava as duas coisas, a coisa que a gente definiu e outro, a quantidade que a gente estava querendo driblar, né, a gente chega aqui para quando esse n estava ficando cada vez maior, né, essa quantidade, né, que a gente estava tratando, né, que a gente vai tratar nesse vídeo, né, melhor, ela está indo para 1. Então, isso já é aquela dica, né, que se a gente está tratando um ângulo em radiano e que a nossa definição de π era daquela maneira, então essa grandeza, aqui no caso, né, esse seno de π sobre n dividido por π sobre n, ele tem que ir a 1 à medida que o n vai ficando cada vez maior. Se a gente quer que as nossas definições tenham algum sentido matemático e geométrico, né, nesse sentido, né? Então, mas só que dessa maneira, né, tudo bem, a gente poderia até parar o vídeo por aqui, né? Falar, beleza, aquele limite lá do começo ele é 1, e boa. Tipo, de fato, aquele limite é 1.
Só que dessa maneira aqui que a gente define, ela é um pouco limitada. E aqui no caso das limitações, eu até listei aqui dois motivos aqui que alguém poderia ser meio crica, né, em falar, né? Que no caso eu posso falar, e se eu quisesse tratar ângulos, né, que fossem negativos, né? De alguma maneira, né? Porque se seno é uma função, o seno a gente sabe que ele é definido para valores negativos. Aí se eu quisesse tomar ângulos negativos, daquela maneira puramente geométrica, a gente não consegue obter isso. Outro motivo aqui, né? E se eu quiser ir a zero, no caso, por ângulos arbitrários? Que no caso, se eu não, o que eu quero dizer, e se eu quiser ir a zero por ângulos que não sejam dados por essa sequência aqui, né? Esse π sobre n, né? Com esse n que é natural. Então, fica meio assim, né? Por exemplo, e se eu quiser, sei lá, ir por um número racional? Então eu estava na água, né? Porque π a gente sabe que é um número irracional. Então, se a gente está dividindo ele por um número natural, então a sua sequência sempre vai ser dada por números irracionais, né? E se por algum acaso eu quisesse ir por números racionais, eu não poderia ir. Do jeito que eu defini, em tese eu não poderia ir. Então aqui, né? Nesse caso, se cada um te fizer essa pergunta, né? E se forem ângulos negativos, e se você quiser ir por outros ângulos que não aqueles lá, aí você ia estar em maus lençóis, né? Então, para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer, né? A gente precisa de limite, né? E ser mais rigorosos, né? Mais rigorosos com o que a gente está tratando de fato. Só que agora, né, a gente está num ponto de melhor vantagem, né? Porque agora a gente já sabe mais coisa. Apesar da gente ter usado aquela maneira meio que gambiarra, né, de escapar daquele limite, né, para a gente tratar, para a gente descobrir certas coisas, agora a gente já sabe duas coisas, né? A gente já sabe medir ângulo em radiano, então beleza. Isso é tranquilo e vai ajudar a gente um bocado, porque a gente conseguiu definir as funções que a gente quer calcular o limite. E outra coisa, né? A gente já sabe o que é a área do círculo. Então, isso vocês vão ver que vai facilitar a vida um bocado para a gente calcular aquele limite de maneira mais rigorosa. Tranquilo? Então vamos partir já logo para o resultado do vídeo, né? Vamos mostrar que de fato esse limite, né? Aqui, né? Ele vai ser 1 de maneira um pouco mais rigorosa. Aqui no caso, né? Eu vou começar. Você nota aqui que eu coloquei esse 0 mais aqui, né? Se vocês estão lembrados do vídeo de limite, né? Esse mais ele significa que são valores à direita da reta real do ponto do valor aqui da onde eu quero calcular o limite, né? Aí no caso, quer dizer, né, se eu estou com o zero com mais, né, então quais são os valores à direita do zero na reta real? São os valores positivos. Então, beleza, a gente está indo a zero por valores positivos, né, o ângulo indo a zero por valores positivos. Então, seria equivalente àquela primeira condição, né, que a gente estava tratando, né, da maneira geométrica que a gente estava tratando. Só que aqui eu vou mostrar de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui, né, o que a gente pode ver, né, esse daqui vai ser a famosa esfera unitária, né, que define os ângulos, que define a função seno e cosseno, né, que muita gente já aprende na escola, né, tipo nas aulas de trigonometria, né, que dessa maneira a gente consegue entender qual que é o seno, né, de ângulos diferentes de 0 a π sobre 2, né, fora do triângulo retângulo, né, onde a gente define de maneira meio capenga o que é seno e cosseno. Tranquilo? Então aqui, né, não sei se já ficou claro para vocês, né, eu estou nessa esfera não, desculpa, a gente está no círculo unitário, né, aqui, né, e eu destaquei aqui 3 regiões, né, aqui. Essa primeira região aqui, você vê aqui que é esse triângulo aqui, né, esse triângulo em amarelo, né. Você vê que aqui, esse ângulo dele aqui vai ser θ, né, já está marcado aí na figura. E a gente consegue ver, né, que essa área aqui, né, desse triângulo amarelo, ela vai ser menor ou igual, né, do que essa área aqui, que eu vou destacar, né, que vai ser a área desse pedaço aqui, né, o que seria essa fatia de pizza, né, desse círculo, né, dessa região aqui vermelho agora que eu tracei, né, para vocês. E mais do que isso, né, se a gente pegar, a gente consegue definir também esse triângulo aqui em azul, né?
e esse triângulozinho aqui em azul, cuja área dele vai ser maior do que essas duas anteriores, né? Então a gente tem aqui a área em amarelo, a área em vermelho e a área em azul, seguindo essa inequação, né? Essa ordem de tamanho. Beleza, né? Então aqui eu vou voltar aqui só para o desenho ficar um pouquinho mais fácil de entender, né? Vamos começar da parte em amarelo, né? Como a gente sabe, né, das definições de seno e cosseno, né? Essa distância aqui, né, do que seria da base desse triângulo aqui, ela vai ser o cosseno de θ. É o jeito que a gente aprende. E a altura desse triângulo aqui, né, que é dada por esse tamanho aqui que eu destaquei, ele vai ser o seno de θ. Beleza, esse é o que a gente aprende, né, na escola, né, com essa definição do círculo unitário, né, com a interpretação de seno e cosseno. Então, né, a área em amarelo, né, a gente já descobre, né, de cara que ela vai ser a área desse triângulo. E a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, seno de θ vezes cosseno de θ dividido por 2. Que, por sua vez, ele vai ser menor ou igual, né? No caso, eu coloquei o igual, né? Já pensando que o ângulo pode ser zero, né? Não que a gente vai estar chegando em zero. A gente está chegando em zero, mas nunca vai ser igual a zero, né? Do jeito que a gente aprendeu em limite. Mas eu estou deixando igual, né? Eu poderia até deixar 100, mas, enfim, não tem problema, não vai influenciar em nada, né? Do que a gente está querendo fazer. Bom, beleza. Agora a área da região em vermelho aqui, né? Que seria dessa fatia de pizza. Beleza, a gente pode fazer uma regra de 3, né? É bem tranquilo aqui. Se a gente sabe que um triângulo não, um círculo inteiro, né? Ou seja, com um ângulo, né, que eu tô tomando aqui no caso de 2π, né? Ele vai ter uma área que vai ser πr ao quadrado. Se eu tomar, no caso, só uma fatia, né? Só uma fatia, essa fatia vai ter o ângulo que eu vou chamar de θ. E qual que vai ser a área relativa a essa fatia? Bom, a gente faz a regra de 3 tradicional, né? A gente multiplica assim, cruzado, né? Então vai ficar θ vezes π r ao quadrado vai ser igual ao quê? Vai ser igual aqui no caso, a vezes 2π, né? Fazendo essa multiplicação cruzada. Aqui, né, para a gente isolar a área, né, basta dividir por 2π, né? Então, aqui a gente vai ter simplesmente, né, que a área dessa figura, né, que no caso essa área aqui que eu vou chamar a área de θ, né, que é essa área em vermelho aqui, basicamente, que eu estou tratando, né? Essa área de θ, ela vai ser simplesmente θ vezes r ao quadrado sobre 2, né? Beleza, essa seria a definição dessa área de θ. Só que, né, no caso, o raio que a gente está tratando é 1, né, porque a gente está no círculo unitário, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter é que a gente vai ter que essa área aqui vermelha, né, vai ser θ sobre 2. Tranquilo? Agora, aqui da região em azul, que eu vou até dar uma limpadinha aqui no desenho, né, desse triângulo em azul aqui que eu estou marcando. Aqui, né, no caso, a gente chega, né? A gente sabe o que é tangente, né? Seria o cateto oposto por hipotenusa, né? Aqui no caso a gente sabe que esse lado aqui de baixo, né? Ele vale 1, tranquilo? Ele vale 1. Então esse lado aqui ele vai valer, vamos supor que eu vou chamar que ele vai valer x, né? Então qual que é o tamanho desse x? Bom, o tamanho desse x, o que a gente sabe, né? Que a tangente de θ cateto oposto por hipotenusa, ou seja, vai ser x dividido por 1, que vai ser simplesmente x. Então, esse x aqui, no caso, ele vai ser a tangente de θ. Então, a gente chega já de cara que a área desse triângulo que a gente está tratando, né, esse triângulo azul, ele vai ser o quê? Vai ser tangente de θ vezes 1 sobre 2. Então, vai ser simplesmente tangente de θ sobre 2. Então, a gente achou uma relaçãozinha, né, entre essas funções trigonométricas aqui, né? E uma coisa interessante que a gente consegue fazer com elas, né? Aqui no caso, né, você vê que o seno ele aparece aqui, a gente sabe que a definição de tangente de θ vai ser seno de θ por
cosseno de θ, né? Esse é o jeito que a gente define a tangente, né? Se a gente vê, né, que aqui no caso, esse seno aqui, ele está aparecendo nessas duas partes, né? Então, o que a gente pode fazer é dividir a inequação inteira, né, por seno de θ. Então, vai ficar simplesmente o seguinte, né? A gente vai chegar aqui, cosseno de θ sobre 2 vai ser igual, desculpa, igual não, né? Menor ou igual que θ dividido por 2 seno de θ é menor ou igual a o quê? A 1 sobre 2 cosseno de θ. Aqui no caso o 2, né, pode ir embora também, né? Eu esqueci de falar, mas o 2 ele pode ir embora e fica mais simples aqui essa inequação que a gente está tratando. Nota aqui, né, que já apareceu aqui para a gente, né, a quantia que a gente estava querendo calcular, né? Aí, o que a gente pode fazer, né, agora é simplesmente fazer uma inversão, né, basicamente. A gente pode fazer uma inversão. E como que a gente faz isso? Bom, se a gente quiser, por exemplo, vamos supor que aqui cada um desses números, né, se a gente tivesse 3 números reais, né, aqui no caso, vamos lá, se a gente tem 1 sobre A, que é menor ou igual do que 1 sobre B, né, e aqui menor ou igual a 1 sobre C. Aqui no caso, né, quando a gente faz uma divisão, né, no caso, quanto maior, aqui no caso, supondo, né, que A, B e C, né, são maiores que zero, né, basicamente são maiores que zero. Aqui no caso, né, quando a gente faz essa divisão, né, quanto maior vai ser o divisor, menor vai ser o resultado da divisão, né? Então, isso daqui, em tese, implica, né, que o A vai ser o maior, A maior igual a B, maior igual a C, né? Isso acontece, né? Porque quanto maior o número que você está dividindo, menor o resultado que ele vai ter, né? Menor o resultado da divisão vai ser. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Supondo aqui, no caso, que essas grandezas sempre vão ser positivas, né? Igual o que a gente mostrou do jeito que a gente estava querendo, né? Com o θ indo a positivo, né? Então, essas grandezas são todas positivas nesse intervalo. Então, aqui o que vai acontecer é o seguinte, né? A gente chega aqui que vai ser que cosseno de θ, que no caso eu comecei invertendo esse daqui, né? Vai ser menor ou igual a seno de θ sobre θ. E aqui, né, no caso, o último fator aqui, né, ele vai virar 1 sobre cosseno, né? 1 sobre cosseno de θ. Tranquilo? Beleza, é isso daqui que acontece, né? Até aí tranquilo. E agora, beleza, a gente tem essa inequação aqui, né? Essa relação aqui o que seria, no caso, o sanduíche, né, dessa quantidade que a gente está querendo calcular, né, entre duas outras funções aqui. Beleza? Isso daqui é o que a gente tem de informação agora. E tem um teorema de limite, né, que é bem interessante. Eu não cheguei a comentar para vocês, né, eu não vou provar, mas ele é fácil de entender por que ele funciona. Que é o chamado teorema do confronto. O teorema do confronto, ele vai dizer o seguinte, né? Se, no caso, eu tenho uma relação de inequação, né, parecida com essa daqui, né, que eu vou chamar aqui, no caso, um f de x, que ele vai ser menor ou igual a um g de x, que vai ser menor ou igual a um h de x. Se por algum acaso, né, acontecer de que o limite de x indo para algum valor, né, que eu vou chamar indo para a, de f de x, vai ser igual a um valor que eu vou chamar de L, e também, por alguma coincidência do destino aqui no caso, o limite de x indo a de h de x também ir para L, né?
Como, no caso, a função, aqui no caso g de x, ela está ensanduichada, né, por f e por h, o que vai acontecer, né, é que, que esse limite de x indo para dessa g de x vai ter que ser L também, né? Porque ela não vai ter outra possibilidade, né? Ela não vai conseguir escapar. Tranquilo? E agora o que a gente vai fazer basicamente é usar esse teorema aqui do confronto, né? Que eu vou deixar aquele separadinho, que a gente pode usar sempre em limites, né? A gente vai usar aqui em cima, né? E aqui o que a gente sabe, né? A gente sabe, beleza, então qual que vai ser o limite de θ indo a 0 mais daqui, né? De cosseno de θ. Se o ângulo está indo a 0, o cosseno está indo para 1, né? Então esse ângulo, esse cosseno ele vai para 1. Tranquilo? E mais do que isso, né? O limite de θ indo a 0 mais, né? Aqui de 1 sobre cosseno de θ vai ser a mesma coisa, né? Porque o ângulo está indo a 0 e o cosseno está indo para 1, né? Então isso daqui vai ser igual a 1. Tranquilo? E aí o que a gente tem? A gente tem que aqui no caso cosseno de θ menor ou igual a seno de θ sobre θ. Aqui no caso menor ou igual do que 1 sobre cosseno de θ. Tranquilo? E como isso daqui essa inequação aqui é válida, né? O que a gente vai conseguir concluir pelo teorema do confronto é que o limite de θ indo a 0 mais de seno de θ sobre θ vai ser igual a 1. Olha lá, a primeira parte desse nosso limite fundamental a gente já calculou. Agora basta o quê? Basta a gente calcular para valores de θ indo por valores negativos, né? Ou seja, a gente calcular esse limite aqui, né? Limite de θ indo a 0 menos agora, né? A valores à esquerda da reta real, de seno de θ sobre θ. Aqui no caso, né, para a gente calcular esse limite, a gente pode fazer uma mudança de variável, né? Como que a gente faz isso? Eu vou chamar aqui que o θ, ou melhor, né, que eu vou chamar aqui o menos θ, vai ser igual a uma nova variável. Essa variável eu vou chamar de alfa. Tranquilo? E agora, né, quando a gente for tratar o limite de θ indo a 0 menos, o que vai acontecer é que o limite de alfa vai estar indo para 0 mais, né? Então vai ser limite de θ agora não, né? Agora a alfa, né, que é a nossa nova variável, indo a 0 mais. E aqui no caso, o seno de θ, o θ é menos alfa, né? Então aqui menos alfa dividido por menos alfa. Só que aqui, né, o que todo mundo já sabe, né, é que o seno é uma função ímpar. Se o seno é uma função ímpar, então isso daqui vai ser igual a menos seno de alfa. Tranquilo? Então, menos seno de alfa, a gente vai ter aqui, no caso, limite de alfa indo a 0 mais de seno de alfa dividido por alfa, né? Porque esses menos se cancelam aqui. E esse limite a gente já calculou, né? Esse aqui é o limite que vai ser igual a 1. Tranquilo? Então, eu já posso afirmar, né, que tanto faz se eu vou pela direita ou pela esquerda do número 0, né, para tomar esse limite. O limite, esse limite fundamental trigonométrico, ele vai ser 1. Então, nesse sentido, o limite ele vai existir. Então, eu posso chamar aqui com clareza e tranquilidade aqui que o limite de θ indo para 0, né, não importando por qual sinal ele está indo, né, de seno de θ sobre θ vai ser igual a 1. E esse daqui é o limite fundamental trigonométrico, que a gente vai usar ele à torta e à direita daqui em adiante e vai ter aplicações muito legais, né? Vocês vão ver. Agora, o que falta é a gente vai usar esse limite aqui que a gente acabou de calcular para calcular esse outro limite aqui, né? Que é o limite de 1 menos... Opa, aqui, deixa eu escrever o limite antes, né? Então, aqui vai ser o limite, de novo, né, com θ indo para 0, de 1 menos cosseno de θ
sobre θ, né? Ele também vai ser uma situação que vai ser um 0 sobre 0, né? O numerador está indo a 0, o denominador está indo a 0 também. Só que tem uma propriedade, né? A gente sabe, né, que o cosseno de 2 vezes um ângulo, o que ele vai ser? Ele vai ser cosseno quadrado do ângulo menos o seno ao quadrado desse ângulo. Tranquilo? Só que, né, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Então, a gente pode escrever esse cosseno ao quadrado aqui da seguinte maneira, né? A gente pode escrever ele como sendo 1 menos seno quadrado de alfa. A gente pode escrever isso de maneira tranquila. E aqui, né, no caso que a gente pode fazer, né, é isolar o que seria o seno quadrado de alfa, né? Aqui já vou escrever mais rapidinho, né, para ficar mais tranquilo. Então, a gente vai ter 1 menos cosseno de 2 alfa dividido por... Não, aqui eu vou deixar o 2 aqui junto com o seno. Vocês vão ver por quê. Então, eu consigo aqui 2 seno quadrado de alfa. A gente tem essa expressão aqui. Tranquilo? O que a gente pode fazer é falar que o nosso alfa vai ser θ sobre 2, né? Aí a gente vai estar achando que vai ser uma expressão desse numerador aqui, né? Tranquilo? Então, o que a gente sabe, né? É que, já vou escrever aqui embaixo primeiro, entre parênteses, né? Que 1 menos cosseno de θ vai ser igual a 2 seno quadrado de θ sobre 2. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui já vamos ir para frente aqui nesse limite aqui. Então, vamos acabar aqui e o vídeo termina. Esse daqui está indo a 0. Então, ó, o que vai ser? Então, aqui eu posso escrever como sendo seno. Eu já vou escrever já de uma maneira bonita aqui, já para a gente já sacar o que vai acontecer. Seno de θ sobre 2, multiplicado por seno de θ sobre 2, dividido por θ sobre 2, né? Esse 2 aqui, né? Eu coloquei ele já aqui embaixo, bonitinho. Tranquilo? Beleza. Então, a gente tem que esse limite ele vai ser dado por esse produto de limites aqui, né? Esse produto de limites aqui. E uma coisa legal de limite, né, é que se aqui a gente tem o que seria essa função aqui e essa outra função aqui, né? Uma coisa legal é que se o limite dessa função aqui existe e o limite dessa outra função aqui também existe, que no caso a gente sabe, né? O limite dessa função aqui, à medida que θ vai a 0, vai virar 0, né? E esse limite aqui, que basicamente foi o que a gente calculou hoje, né? Praticamente mudando as variáveis, né? Então, a gente pode definir um ângulo alfa que vai ser θ sobre 2, né? Então, a gente tem um limite fundamental que a gente calculou esse. E esse limite ele vai para 1, né? Como a gente sabe que cada um desses limites existem, então o limite do produto de funções é o produto de cada um dos limites, né? Então, aqui a gente tem que o limite de θ indo a 0 de seno de θ sobre 2 multiplicado pelo limite fundamental, né? Que no caso eu vou já fazendo essa mudança de variáveis, né? Então, que eu falei, né, do alfa, né? Então, seno de alfa sobre alfa. Só que esse daqui vai para 0 e esse daqui vai para 1. Então, o que a gente conclui é que esse limite aqui ele vai ser igual a 0, né? Então, aqui o que a gente pode escrever, né, que o limite, né, daquela função extra, né, que a gente colocou no começo do vídeo, que é 1 menos cosseno de θ sobre θ, vai ser igual a 0. Tranquilo? Esse daqui é o limite para a gente terminar o nosso vídeo. E no próximo vídeo, né, eu vou tratar de como a gente pode fazer a derivada das funções seno e cosseno, né? E uma vez que a gente descobre qual que é a derivada das funções seno e cosseno, a gente consegue entender como que vai funcionar também a integral dessas funções. E eu vou discutir isso no próximo vídeo. Tranquilo? Então, por hoje eu fico por aqui. Esse vídeo de hoje foi bem interessante, né? A gente falou de vários conceitos um pouquinho mais aprofundados, né? De geometria, né? E eu achei bem divertido, porque eu aprendi muita coisa enquanto eu estava fazendo uma pesquisa para esse vídeo. E foi bem legal. Então, beleza, pessoal. Eu acho que por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais, falou!